Muito boa noite. Núcleo de Estudos Espíritas e Jurídicos, Gesiel. Estamos na reunião de sexta-feira, às 19h30, pelo Instagram, Facebook e YouTube. No Instagram, todas as nossas aulas e estudos estão publicadas cronologicamente, ou seja, de acordo com as datas que elaboramos a aula, porque aqui são só aulas. Sexta-feira, nós estudamos o livro Jesus no Lar. É um livro que eu ganhei em 1977. É importante a gente dizer que para você conseguir entender a mensagem do autor do livro, isso em qualquer obra, você tem que estudar muito. Às vezes você tem que ler com calma, com serenidade, procurando tirar os ensinamentos que você necessita para ajudar na sua programação moral, ética, filosófica, para ajudar na sua vida. Então aqui nós estudamos na quarta-feira o Evangelho segundo o Espiritismo, na sexta-feira Jesus no Lar, na segunda-feira os livros de Emmanuel, Justiça Divina, e no domingo também os livros de Emmanuel, como Vinha de Luz. Então hoje nós já chegamos à lição número 8, para os nossos estudos. Estão todos publicadas e gravadas. Mas nós queremos falar algumas coisas sobre essas lições. É muito importante, de vez em quando, a gente rever as lições. Porque o objetivo de você rever a lição é você fazer uma reflexão se você apreendeu, captou os ensinos e se você está sabendo se dirigir de acordo com aqueles ensinos. Então, são momentos importantes da nossa vida. Na primeira lição, Jesus Cristo conversando diz assim: também é o lar diante do mundo. O berço doméstico é a primeira escola e o primeiro templo da alma. Então nós temos que rever isso. O que é que nós estamos fazendo da nossa família e do nosso lar? Do conjunto de pessoas que estão vivendo ali, em comunidade. De maneira que Jesus disse: a casa do homem é a legítima exportadora de caracteres para a vida comum. Porque é na família que nós reencarnamos, nascemos. E é ali que nós precisamos receber as primeiras lições. As lições de respeito a tudo e a todos. As lições de seguir Deus, que é o nosso Criador, através do seu principal emissário, a Terra, Jesus Cristo. Nós precisamos conhecer os ensinos de Jesus. Esses ensinos hoje estão traduzidos nas 5 obras básicas. Então, nós precisamos refletir sobre isso. Olha o que ele diz: a paz do mundo começa sob as telhas a que nos acolhemos. Nós precisamos estudar, saber o que é paz. Nós só vamos saber o que é paz o dia que nós estivermos com o Evangelho de Jesus na ponta da língua. Quando nós soubermos o que ele quer nos dizer. Aqui nesses 28 capítulos,
3.000 itens a serem estudados. O nosso pensamento, nós fomos professor 38 anos, 40 anos. Começamos a dar aula em 1974 de moral e cívica. E nunca mais paramos. Nós agora podemos falar o seguinte, que o momento é de estudar todo dia, igualzinho no colégio. Você transformar um canto da sua casa numa escola, a escola do Evangelho, para que você traga esse Evangelho para dentro de você. E ajude também as criaturas que vivem com você a implementar esse Evangelho dentro delas. Só assim que nós vamos mudar o mundo, quando nós transformarmos o nosso interior no Evangelho de Jesus. E é aí que nós vamos transformar esse planeta no planeta do Evangelho. Então, Jesus mostrou isso. A paz do mundo começa sob as telhas a que nos acolhemos. Se não aprendemos a viver em paz entre quatro paredes, como aguardar a harmonia das nações? Eu acho que isso vale a pena uma reflexão nessa sexta-feira. O que é que nós estamos fazendo nas quatro paredes que nós vivemos, moramos? Como é que nós nos tratamos em casa? Na segunda lição, a escola das almas, né? Ele dá uma sequência dizendo que o lar é um curso ligeiro para a fraternidade que desfrutaremos na vida eterna. Hoje nós sabemos que todos reencarnamos no lar que precisamos reencarnar, para ali estudar, para ali retificar os nossos comportamentos, as nossas relações, para nos reconciliarmos com aqueles queridos irmãos, fazendo vários acertos, tudo de acordo com as leis de Deus, que estão no Evangelho segundo o Espiritismo. Então nós precisamos pensar um pouco. Na terceira lição, né, ele conversa muito sobre com Sara, a esposa de Benjamim. A Sara mostrou que era o primeiro coração, a gente sabe que não era o primeiro, né? Mas o primeiro coração que se expôs, mostrando a profunda doença da depressão nela. Ela chega a dizer para Jesus, a ideia do reino de Deus em nossas vidas é realmente sublime. Todavia, como iniciar-me nela? Esse é o trabalho nosso aqui. Como iniciar-me nela? Separando um canto da minha casa, transformando aquele canto numa escola do Evangelho e sendo o primeiro a me matricular e a estudar todo dia, no mínimo 1 hora por dia. Estudar é ler, é reler, é pensar, é consultar os outros livros que são sérios e seguros. Então a Sara diz, não é, a Jesus, eu desejaria ser fiel a semelhantes princípios, mas sinto-me presa às velhas normas. E aí ela diz que ela não concorda com nada, é invejosa, é briguenta, é cheia de ciúmes. E veja, Jesus estava na casa dela. Então Jesus explica que não adianta ela trazer os ensinamentos superiores para dentro dela, misturar esses ensinamentos com as coisas velhas da matéria, do ciúme, da inveja, do melindre,
do emburramento, da metidez à besta. Jesus mostra que ela precisava lavar o vaso da alma, limpar, tirar todas as impurezas, para devagarzinho se tornar uma boa, uma responsável estudante, aprendiz e uma responsável trabalhadora do Evangelho. É isso que nós precisamos fazer, com muita calma, muita serenidade. Porque Jesus disse para ela, Sara, que essa mistura que nós acostumamos a fazer azeda tudo lá dentro e de dentro de nós só sai azedume, só sai brigas, ciúme, inveja, a cara emburrada. Você às vezes encontra uma religiosa que você conhece há 30 anos, que ela frequenta o centro espírita. Aí você vai conversar com ela, está totalmente emburrada. Aquela cara de gente que briga, que está infeliz, insatisfeita. É porque apesar de estar lá há 30 anos, inclusive fazendo palestra, em vez de estar lá há 30 anos, ela deveria estar 30 anos estudando todo dia. Ela não deveria fazer palestras. Deveria estudar os livros seguros para aprender a empreender uma reforma íntima. Uma reforma íntima que, se for bem feita, de dentro de nós, é de dentro para fora, só vai sair os atos do amor. É você sempre alegre, feliz, contente. Você conversar, dialogar, ouvir. Eu tenho visto pessoas que estão há 30 anos trabalhando ali, achando que estão fazendo caridade, só vivem emburrados, briguentos, cara feia. Até nas palestras que eles não deveriam fazer, mas que põe aqui no WhatsApp, põe aqui na internet, você olha, eles estão emburrados, estão infelizes. É porque não compreenderam o Evangelho, não souberam estudar. Então nós precisamos pegar esse Evangelho. Eu vou dar um exemplo aqui do capítulo 13º. A verdadeira caridade, ao contrário, é delicada e engenhosa para dissimular o benefício. Evita até as menores aparências ofensivas, porque toda ofensa moral aumenta o sofrimento que nasce da necessidade. Ela sabe encontrar palavras doces e afáveis, que colocam o beneficiário à vontade em face do benfeitor, ao passo que a caridade orgulhosa o esmaga. Então nós precisamos ler, estudar e fazer reflexões se nós estamos sabendo. Praticar essa ginástica do conhecimento. Conhecereis a verdade. Então nós precisamos saber como conhecer, como trazer para cá, como entender, como praticar, como nos tornarmos um trabalhador do Evangelho. Ainda no mesmo capítulo, amemo-nos uns aos outros e façamos a outrem aos outros o que quereríamos que nos fosse feito. Toda a religião, toda a moral se encontram encerradas nesses dois preceitos. Se fossem seguidos nesse mundo, seríeis todos perfeitos. Então o caminho, queridos amigos, nessa reflexão de sexta-feira, é chamar a atenção para nós sabermos como estudar, como buscar esse conhecimento, como trazer esse conhecimento para dentro de nós de forma pedagógica e empreender as nossas reformas. Uma feliz sexta-feira. Muito obrigado pela atenção e um bom final de semana. Tudo de bom.